Olá, seja muito bem-vindo. Para que você possa ter o melhor aproveitamento dessa videoaula, eu sugiro que você então utilize fones de ouvido. Bom, o objetivo desta videoaula é estar mostrando para vocês conceitos relacionados à construção de páginas para a internet, utilizando os conceitos de HTML e CSS. Bom, este é um curso que contém 8 videoaulas sobre HTML e CSS, distribuídos da seguinte maneira. Na primeira videoaula, que é esta videoaula que vocês estão assistindo, vocês vão ter condições de aprender um pouquinho sobre a introdução a esta linguagem de marcação chamada HTML. Na segunda videoaula, vocês irão aprender conceitos relacionados a tags para formatação de textos de páginas para a internet. Vocês irão aprender também como publicar as páginas que vocês estão construindo na internet, para que outras pessoas também possam ter acesso às páginas de vocês. Na terceira videoaula, vocês vão aprender como criar linhas, como colocar imagens em uma página para a internet, como construir listas ordenadas e não ordenadas, e vocês vão ver também como colocar links dentro de uma página para a internet. Ok? Na quarta videoaula, eu vou estar mostrando para vocês como criar o layout de páginas para a internet através da utilização de tabelas. Essas 4 videoaulas encerram de forma bem objetiva o conteúdo HTML. Em seguida, nós iremos ver na quinta videoaula Introdução ao CSS, que é o conceito que nos permite criar layouts mais modernos de páginas para a internet. Então, até a quarta videoaula, nós vamos criar páginas para a internet sem muito, vamos dizer assim, sem muito estilo, sem muita preocupação com o layout das páginas. Apesar de que na quarta videoaula nós vamos fazer um site bem bacaninha, que já envolve um pouco de layouts de páginas, porém utilizando o conceito de tabelas. Mas nós vamos ver que o HTML possui uma série de limitações em relação à apresentação do conteúdo. E é aí que a partir da quinta videoaula vocês vão ter condições de conhecer um pouquinho desse conceito, que é o CSS, que vai nos permitir construir páginas bem interessantes utilizando o conceito de CSS. Só para vocês terem uma noção, eu já mostrei isso anteriormente em outras videoaulas que eu publiquei. Aqui é um exemplo, ó. Vou dar um zoom para vocês. Aqui nós temos uma página HTML bem simples, sem muita sofisticação, sem se preocupar muito com o layout. Então isso aqui é uma página construída utilizando os conceitos de HTML. O CSS nada mais é do que um conjunto de propriedades que nós vamos colocar nas páginas e que nos permite construir layouts mais bacanas. Olha que interessante. Essa página que vocês acabaram de ver aqui contém exatamente o mesmo conteúdo deste website, porém com algumas apresentações, com uma sombra, com, olha só, uma imagem dentro de uma seção, cujo fundo é diferente desta seção. Aqui nós temos um espaçamento entre as letras. Aqui nós temos um espaçamento entre este texto e a parte superior desta seção. Aqui nós temos um título estilizado, com uma linha embaixo, com uma fonte diferenciada, com espaçamento entre linhas, e assim sucessivamente. Isso aqui só foi possível porque foi utilizado neste site o conceito de CSS, que é exatamente o conceito que nós vamos estar apresentando para vocês a partir da quinta videoaula. Ok? Então nós temos aqui introdução ao CSS, na sexta videoaula nós vamos ver o que seria herança em CSS, na sétima videoaula nós vamos ver fontes em CSS e vamos finalizar este curso mostrando para vocês, na oitava videoaula, como é possível construir o layout de uma página para a internet utilizando HTML e um monte de conceitos de CSS. Ok? Então o objetivo dessa videoaula que vocês estão assistindo é exatamente esse, introdução ao HTML. Bom,
Eu serei o professor de vocês nesta videoaula. Meu nome é Wilton de Paula Filho. Aqui estão então algumas informações relacionadas à minha formação acadêmica. Eu sou bacharel em Ciência da Computação e fiz um mestrado na Universidade Federal de Uberlândia. E atualmente eu sou professor efetivo no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia. A qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo a partir do meu site www.wiltonfilho.com, ou se sentirem mais à vontade, vocês podem então estar enviando um e-mail para mim através deste aqui, wiltonpaulafilho@gmail.com. Ok? Preparados? Então vamos começar. O que é o HTML? O HTML nada mais é do que uma linguagem de marcação de hipertextos. Ou seja, é uma linguagem que nós vamos estar utilizando para construir páginas para a internet. Quem nunca teve a oportunidade de construir uma página para a internet ou fazer um programa, esse tal desse HTML é uma linguagem que vai nos permitir criar páginas semelhantes a esta aqui, que eu estou mostrando para vocês. Tá joia? Bom, vamos dar continuidade. Qual o significado de HTML? Significa Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação de hipertextos. É uma linguagem utilizada para a criação de páginas para a internet. E quem criou esse tal de HTML foi esse homem aqui, ou esse rapaz aqui, ó, que hoje já está mais velho, né? Que é o Tim Berners-Lee, que atualmente ele é o diretor-chefe de um consórcio chamado W3C, que significa World Wide Web Consortium, né? Ele é o responsável então por esse consórcio, que esse consórcio tem por objetivo hoje definir padrões para a internet, ok? Dentre eles o próprio HTML e também o CSS. O que é o bacana do HTML? Que ele não custa absolutamente nada. Isso significa dizer que qualquer pessoa pode estar utilizando essa linguagem para a construção de páginas para a internet, ok? Depois eu vou deixar para vocês, até como objeto de estudo, para vocês verem quais foram as versões do HTML, tá joia? Só para vocês terem uma noção, hoje a versão mais recente, que ainda está em desenvolvimento, que é o HTML5, já nos permite criar páginas para a internet com um monte de efeitos bacanas, tá joia? Só para vocês terem uma ideia, a Microsoft e a Atari fizeram uma parceria, cujo objetivo é construir um monte de jogos para a internet, jogos esses que fizeram sucesso na época do Atari, utilizando então a versão mais recente do HTML, que é o HTML5, ok? Muito bem, vamos dar continuidade então. Vamos ver então algumas características dessa linguagem de marcação, ok? Vou fazer uma demonstração para vocês. Eu vou criar um documento aqui na minha pasta, vou criar aqui uma pastinha, Wilton Filho, faculdades, IFTM, disciplinas, não, aqui diversos, e aqui eu vou criar EAD, pode ser aqui, curso de manutenção, e aqui nós temos a disciplina de Web Design. Vou criar aqui então uma pasta com o nome chamado aulas, ok? Vou clicar com o botão direito, vou vir nessa opção novo, lembrando que eu estou usando o sistema operacional Windows 7, né? Então aqui nós temos novo, pasta não, perdão, me desculpem, eu vou clicar aqui novo, né? De novo, documento de texto, eu vou dar 2 cliques nesse documento de texto, e aqui nesse documento de texto, por exemplo, vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, para ficar mais fácil a visualização do código fonte para vocês. Em seguida eu vou explicar o que é esse tal desse código fonte. Vou colocar aqui 14. E aqui eu vou escrever, acho que ainda a gente pode aumentar um pouquinho mais. Vou colocar aqui 20. E aqui eu vou escrever o meu nome, Wilton de Paula Filho. Ok? Então eu vou vir aqui nessa opção arquivo, salvar como, né?
Aqui eu não quero que seja um documento de texto, vou colocar como todos os arquivos. E aqui eu vou colocar então esse nome aqui, index.html. Salvar. E olha que bacana, vou fechar esse arquivo. E aqui nós temos então o arquivo index.html. O simples fato de eu ter salvado .html, isso fez com que o sistema operacional reconhecesse então através da extensão desse arquivo, que esse arquivo aqui então vai ser aberto como uma página para a internet. Eu vou apagar esse arquivo, botão direito, vou excluir isso aqui, não preciso mais desse arquivo. Então esse arquivo agora já foi reconhecido pelo sistema operacional como arquivo que vai ser aberto no meu navegador. No caso, o navegador que eu estou utilizando como padrão no meu sistema operacional é o Firefox. Agora é só dar dois cliques e aqui está então. Esse arquivo foi aberto no navegador e aqui está então o conteúdo digitado lá dentro do arquivo, sendo exibido aqui então na janela do navegador. Pronto, nós temos então a nossa primeira página para a internet construída. Tá joia? Se eu quiser colocar mais informações nessa página, basta que eu clique então com o botão direito sobre o arquivo, clicar aqui nessa opção abrir com e ir no bloco de notas. Ok? Vou então colocar o Wilton Filho, tracinho, professor. Certo? Quando eu crio o arquivo pela primeira vez, eu utilizo a opção salvar como. A partir do momento que eu já tenho esse arquivo criado, ele está sendo exibido como um arquivo para a internet, uma página para a internet, basta agora que eu clique apenas na opção salvar. Tá joia? Para que essa atualização agora possa então ser exibida no navegador. E aqui eu ainda tenho a informação Wilton de Paula Filho e não tem a informação tracinho professor. Isso significa dizer que a página ainda não foi atualizada. Posso clicar então aqui nesse botão para atualizar a página, ou eu posso no teclado do computador aí de vocês pressionar a tecla F5, que vai surtir o mesmo efeito, que significa atualizar a página. Ok? Agora nós temos, olha que interessante, o professor sendo exibido aqui. Eu posso vir aqui e continuar digitando, ó, professor, e agora eu vou colocar aqui, ó, web design. Vamos salvar, arquivo salvar. Vou vir aqui no navegador e agora eu vou utilizar a tecla F5 do teclado, ó, F5, e agora nós temos o web design. Vamos ver um negócio aqui. Quando eu digitei web design aqui no editor, no bloco de notas, a gente percebe que esse texto foi digitado na linha de baixo, porém, no navegador, a informação foi exibida na mesma linha. O que isso significa? Significa dizer que se eu quisesse que essa informação fosse exibida na linha de baixo, eu teria que colocar aqui algum comando que me permitisse exibir essa informação na linha de baixo. Ok? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente faz isso. Então, o HTML, voltando aqui no nosso slide, é uma linguagem não muito precisa capaz de informar ao computador o conteúdo de um documento. Muito bem, como assim? Aqui embaixo eu coloquei para vocês que o HTML nada mais é do que um conjunto composto por tag mais informação. Até o momento, a única coisa que nós colocamos na nossa página foi uma informação. Vamos ver agora como é que a gente faz para poder colocar uma tag no nosso documento. Ok? Vamos voltar para cá então. Vou fazer o seguinte, vamos voltar naquela questão onde eu estava mostrando para vocês que o web design apareceu na mesma linha. Eu vou colocar então, vou dar um Enter aqui e vou digitar esse comando aqui, ó. Abre esse colchete angular, ou esse símbolo, né? Digito a palavrinha BR e fecho desta forma. O que significa isso aqui? Primeiro eu vou mostrar, depois eu comento com vocês. Salvei, vou vir aqui agora no navegador e vou apertar esse botãozinho para atualizar a página. Olha que bacana, agora sim nós temos a informação web design sendo exibida na linha de baixo. Tá joia? Muito bem. Isso aqui que nós acabamos de ver, isso aqui é chamado de tag, né? Isso aqui, traduzindo para o português, isso seria uma etiqueta. Assim como a etiqueta da camiseta de vocês,
que contém ali uma série de informações, o tamanho da camiseta, quantos por cento ou percentual de algodão, de elastano ou qualquer outro tipo de fibra. Isso significa se pode ser lavado na máquina, se pode ser colocado no sol. Uma etiqueta, o que ela faz? Ela transmite alguma informação para o usuário daquela roupa. E aqui, essa etiqueta, ela vai transmitir uma informação para quem? Para o navegador. Então, esse BR aqui, essa tag ou essa etiqueta, vai transmitir uma informação para o navegador que, ao visualizar esse texto, ele sabe que vai ser colocado lá na janela do navegador na primeira linha. Quando ele encontrar essa etiqueta, essa tagzinha, ele vai interpretá-la da seguinte maneira: eu tenho que pular de linha, e assim que eu pular de linha, eu vou escrever então logo em seguida o texto Web Design. Tá joia? BR significa break, quebrar, quebrar de linha ou pular de linha. Tá joia? Vamos continuar? Vamos voltar lá para o slide e vamos ver o que a gente pode ver aqui. Então, isso é tag. Tag mais informações. Quando eu somo essas duas coisas, eu tenho a possibilidade de construir uma página para a internet. E o HTML, então, é isso. É essa linguagem composta por um monte de tags. Vou mostrar mais uma para vocês. Quer ver? Vou colocar assim, HR. Tá joia? Então, o que nós temos? Vamos descobrir o que significa esse HR. Wilton de Paula Filho, professor. Escreveu lá na tela. Pula de linha, ok? E depois que eu pular de linha, eu estou falando para fazer esse negócio aqui, ó. HR e depois Web Design. Vamos ver o que é isso? Vamos salvar. Vamos vir aqui. Vamos atualizar. Vamos dar um zoom para ficar mais fácil, né? Vamos atualizar. E olha que bacana. Ele escreveu Wilton de Paula Filho. Ele pulou de linha. Na linha de baixo, então ele pulou de linha. Na linha de baixo ele colocou um HR, que é uma tag para colocar linha. E depois ele colocou então o texto Web Design. Olha que bacana. Então isso é HTML. Ó. É informação mais um monte de tags ou de etiquetas que você vai colocando, que essas etiquetas passam informações então para o navegador. Tá joia? Vamos lá? Continuando. É um padrão aberto e mundial. Significa que não é patenteado e você pode estar utilizando essas tags para construir páginas que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, vai poder ter acesso a essas informações. Tá joia? Vamos dar continuidade. Então, o que o HTML faz? O que ele faz é criar documentos estruturados. Isso significa dizer, um documento estruturado, significa dizer o seguinte: ter um título, ter um parágrafo, ter um subtítulo, ter um link, assim como eu mostrei aqui para vocês. Ó, vou mostrar novamente. Vamos pegar aqui. Não está aqui. Vamos ver aqui. Ó. Isso aqui. Ó. Isso aqui é o HTML. É criar a estrutura de uma página para a internet. É ter um título, é ter uma lista, é ter links, aqui ter um outro título, aqui ter um subtítulo e assim sucessivamente. Ter um parágrafo, aqui nós temos um outro parágrafo. Tá joia? Então isso aqui é o HTML. É uma linguagem que vai nos permitir criar esses documentos estruturados. E aqui a gente percebe o seguinte: o HTML possui comandos ou etiquetas ou tags rudimentares para formatar e exibir texto e imagens, aceitar entradas de usuários e enviar informações a um servidor para processamento back-end. Vamos entender o que significa isso aqui na prática? Quando a gente lê assim, possui comandos rudimentares para formatar e exibir texto, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que se eu quisesse, por exemplo, escrever um parágrafo que Web Design é uma parte da programação para a web capaz de permitir a criação de páginas, blá blá blá. Tudo bem? Isso é um parágrafo. Vamos colocar aqui.
um P, que é um parágrafo. Depois eu vou explicar para vocês o significado desse P, por que eu estou colocando essa barra P. Não se preocupem por enquanto, tudo bem? Se eu quisesse agora falar que esse parágrafo, eu vou colocar então a cor desse parágrafo, vermelho, né? Lembrando que meu objetivo aqui por enquanto não é explicar o que significa esse fonte, o que é esse color, esse red. Eu vou ter um momento oportuno para poder estar comentando isso com vocês. Tá joia? Vou salvar isso aqui e vou abrir isso aqui no navegador. Tá joia? Olha só, F5. Então eu coloquei um parágrafo com texto vermelho. Tá joia? E aí, o que a gente percebe é o seguinte: e se eu quisesse que houvesse um espaço aqui entre cada uma dessas letrinhas? Eu poderia estar fazendo isso aqui, ó. Vamos salvar? Salvar. Se eu viesse aqui e atualizasse. Olha lá, ele criou o espaço aqui entre cada uma dessas letras. Se eu quisesse um espaço maior, não se decepcione, mas olha só o que vai acontecer aqui agora. Aqui, vou salvar. Prestem atenção aqui, o que vai acontecer quando eu clicar no botão atualizar. Lembrando que no código fonte eu aumentei o espaço, ó, vou aumentar ainda mais. Aqui eu vou salvar e aqui eu vou atualizar. Olha só, não aconteceu absolutamente nada. Por que isso acontece? Porque o HTML ele possui comandos rudimentares para formatar e exibir textos. Se eu quisesse efeitos semelhantes àqueles que eu mostrei para vocês agora, que é um espaçamento entre as letras, eu já não conseguiria fazer isso com o HTML. Neste caso, eu teria que utilizar o que eu mostrei para vocês, o conceito de CSS. Olha que bacana, nós vamos aprender isso a partir da 5ª videoaula, ok? Então, muito bem, vamos dar continuidade. Quando a gente fala o seguinte, comandos rudimentares para mostrar imagens, isso significa o seguinte: se eu quiser construir uma página onde no fundo da página, aqui nós temos uma página, se eu quisesse, por exemplo, colocar várias imagens aqui de fundo, em HTML eu já não conseguiria fazer isso. Eu já teria que utilizar um conceito chamado de CSS. É o que vocês vão aprender neste curso. Entre outras características, nós vamos perceber que o HTML é uma linguagem que possui uma série de limitações. Só que essas limitações elas serão supridas pela eficiência das folhas de estilo em cascata, que é justamente o CSS. Ok? Mas tem algumas coisas bacanas que o HTML é capaz de fazer também. E uma das coisas bacanas que o HTML é capaz de fazer é justamente o seguinte: suponhamos que nós tenhamos uma imagem como essa em nossa página. Até coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha. Suponhamos aqui, ó. Suponhamos que eu tenho essa imagem aqui na minha página. E suponhamos também que eu quisesse fazer o seguinte: ao passar o mouse sobre essa imagem, eu gostaria que essa imagem me direcionasse para uma outra página, ou seja, eu gostaria que essa imagem fosse um link. Então, eu poderia clicar aqui, 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 ou qualquer outro lugar desta imagem. Tá joia? Isso é muito simples de fazer. Mas, suponhamos agora que eu tivesse interessado em fazer o seguinte: ao passar o mouse sobre produtos, que está escrito aqui em azul, somente no círculo, olha que interessante, eu quisesse então fazer o seguinte: ao clicar somente nesse círculo, uma nova página fosse aberta. Ao clicar somente nesse retângulo, olha só, eu queria, por exemplo, que uma nova página fosse aberta. E se eu quisesse clicar, por exemplo, nessa outra figura aqui, eu queria também, suponhamos que eu quisesse que uma nova página fosse aberta. Isso significa o seguinte, que esta aqui é uma imagem que foi mapeada. E o mapeamento dessas imagens, desta imagem, pode ser feito utilizando um simples comando em HTML. E uma das coisas que nós vamos ver nesse curso é estar mostrando para vocês como fazer um mapeamento de imagens em HTML. Tá joia? Por que o HTML é tão importante assim? Está escrito aqui: porque é o primeiro método fácil para não programadores exibirem textos e imagens na tela sem limitar o público-alvo àqueles que possuem ou têm acesso ao mesmo programa que o autor usou para criar o conteúdo. Isso significa dizer que para criar páginas para a internet utilizando o HTML, você não precisa ser um
programador de computadores. Até porque o HTML não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem apenas utilizada para marcar textos. Assim como eu mostrei aqui para vocês. Ó. Isso aqui é uma linguagem, ou melhor dizendo, é um comando, fonte, que foi utilizado aqui no caso para poder dizer que esse texto aqui deveria ter a cor em vermelho. Tá joia? Muito bem. E além disso, para exibir textos, imagens na tela sem limitar o público-alvo. Isso significa que qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, desde que o seu site esteja publicado na internet, pode estar acessando as informações que vocês acabaram de construir. Isso significa dizer o seguinte: quando nós construímos um programa utilizando o Windows e rodamos ali o programa, criamos então o seu código correspondente àquela arquitetura da máquina, talvez se eu pegar aquele mesmo programa e colocar para funcionar ou para executar num Mac, num outro sistema operacional, talvez eu já não conseguiria executá-lo ali. Numa página para a internet, a única coisa que você precisa é que a pessoa tenha um navegador instalado na máquina dela. Tá joia? Muito bem, vamos começar então? A partir desse momento, então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder construir as nossas primeiras páginas para a internet. Você que está assistindo essa videoaula, eu sugiro que você então siga exatamente esses passos aqui para começar a construir a primeira página de vocês. O primeiro passo que vocês vão fazer é o seguinte: abra o editor de textos de vocês, no caso, se vocês estiverem utilizando o Windows, abram o bloco de notas. Então vamos lá, como eu havia mostrado anteriormente para vocês, eu vou vir aqui novamente, clicar com o botão direito, novo, e aqui eu vou selecionar a opção documento de texto, ok? Feito isso, deem 2 cliques nesse documento de texto e assim como está mostrando aqui, você vai digitar o seu nome dentro deste arquivo, ok? Então, Wilton Filho. Em seguida, vocês vão salvar o arquivo com o seguinte nome, index.html. Não esqueça de utilizar essa opção aqui, salvar como, e aqui embaixo vocês vão mudar essa opção, todos os arquivos, e aqui vocês vão colocar assim, index.html. No meu caso aqui eu já tinha um index.html, deixa eu excluir ele então, e vou construir um novinho junto com vocês. Agora eu vou clicar no botão salvar. Tá joia? Muito bem, depois está pedindo para que a gente possa abrir então o arquivo no navegador. Pode ser o navegador de sua preferência, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera, tá bom? Como a gente faz isso? Depois que vocês salvaram o arquivo, ele cria então esse arquivo aqui, ó. É só dar 2 cliques e vocês vão ver agora então a página de vocês criada e aberta no navegador padrão de vocês. O que vocês podem fazer agora é apagar esse documento de texto aqui, ó. Deseja excluir? Sim. Tá joia? Eu vou até fechar esses outros aqui. E agora tá aí a nossa página. Toda vez que vocês clicam no arquivo, ele vai ficar abrindo aqui, ó, várias janelinhas ou várias abas referente àquele arquivo. Tá joia? Se eu quiser continuar editando esse arquivo, é só clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas e aqui está. Vamos fazer um teste? Wilton Filho, tracinho, professor. Agora não tem necessidade, como eu havia comentado anteriormente, de clicar na opção salvar como. Basta clicar na opção salvar. Feito isso, voltem no navegador. Opa, vamos voltar aqui. Eu não tinha aberto ele ainda. Deem 2 cliques e aqui a gente vai ver a nossa página então com atualização. O arquivo está aqui. Qualquer alteração que eu colocar aqui, professor de web design. Vamos fazer isso aqui. Ampliar um pouquinho o bloco de notas. Vamos salvar. Não precisem fechar esse arquivo aqui. E não precisem ir novamente lá e clicar sobre esse arquivo, tá bom? Se o arquivo já estiver aberto no navegador, basta clicar então no botãozinho de atualização. E lá está então a nossa página com a atualização feita recentemente. Ok? Então esses são os 4 primeiros passos que vocês precisam saber para poder começar a construir uma página para a internet utilizando essa linguagem de marcação. Tudo bem? Vamos tirar algumas conclusões? A primeira delas é: as informações que aparecem no editor nunca serão iguais às que aparecem na tela do navegador.
Isso pode ser comprovado quando eu faço isso aqui. Wilton Filho, professor de, e aqui eu vou pressionar Enter. Vou salvar, e se eu for lá no navegador e pressionar a tecla F5 do meu teclado, ou clicar aqui nessa opção, a gente vai ver que nenhuma alteração foi feita. Ou seja, o que eu vejo aqui no bloco de notas, não necessariamente o que eu vou ver aqui. É tão verdade que se eu pressionar o Enter várias vezes, salvar isso aqui, nenhum efeito vai ser surtido, vai surtir aqui no navegador. Ok? Muito bem. Vamos continuar? Então, aí está. Bom, qual que é a estrutura de uma página para a internet utilizando o HTML? A gente sempre faz o seguinte, isso aqui é o que a gente chama de esqueleto de uma página para a internet. Uma página para a internet, até o momento, o que nós fizemos foi o seguinte, criar um documento de texto, salvá-lo com a extensão .html e colocar um monte de informações lá dentro. Mas, a partir desse momento, uma página para a internet, nós vamos dizer que ela vai ter a seguinte estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vamos digitar assim, HTML. Aqui embaixo nós vamos colocar HTML. Em seguida, nós vamos colocar assim, head. E depois nós vamos colocar o body. Depois, body. O que isso significa? Isso significa o seguinte, vamos entender algumas coisas aqui. Aqui está nos dizendo o seguinte, que aqui é o início da página HTML e esse aqui é o fim da página HTML. Essa barrinha aqui significa o seguinte, que ela é diferente dessa, e ela serve para poder indicar que essa tag sinaliza o fim dessa tag aqui. Então, esse é o início e esse é o fim. Toda página para a internet, ela vai ter uma cabeça, nós vamos entender o que significa essa cabeça da página, e ela vai ter um corpo. A cabeça da página é um local onde a gente vai colocar um monte de informações importantes sobre a página, inclusive o título de uma página. E no corpo vai ser exatamente o local onde a gente coloca informações que serão visíveis ao usuário. Vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, tudo que aparece aqui nessa parte branca da página, isso aqui corresponde ao corpo da página. E algumas outras informações que ficam ocultas aqui, que o usuário não vê, vão ser armazenadas na cabeça ou no cabeçalho da página. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar isso aqui, essa página, e vamos agora visualizar essa página aqui no navegador, com a atualização que nós fizemos. Olha só, agora o nosso texto, que antes estava exibido aqui no corpo da página, não está mais exibido. Por quê? Porque nós retiramos aquela informação daqui. Se eu quisesse que aquela mesma informação que estivesse aqui aparecesse novamente aqui, basta que essa informação seja colocada então dentro do corpo da página. Então aqui, ó, Wilton de Paula Filho. Vamos salvar. E agora sim, vamos atualizar aqui, ó. Olha lá a informação, Wilton de Paula Filho. Essa estrutura vai nos permitir criar páginas de forma mais organizada e de forma que nos permita criar um monte de efeitos bacanas que, se a gente não estivesse utilizando essa estrutura, talvez a gente não conseguiria tê-las. E além disso, quando a gente não coloca essa estrutura, pode ser que a página, ao ser aberta no navegador Firefox, seja diferente do Internet Explorer, que por sua vez pode ser diferente do Chrome. Então a gente vai ver que essa estrutura ela é essencial e importante para a construção das nossas páginas para a internet. Ok? Vamos dar uma olhadinha? Aí está. Início da página HTML, fim da página HTML. Esse é o cabeçalho da página, head, e fecha o head. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que seria esse title aqui, tá bom? Que está escrito aqui, título da página. E esse aqui seria o corpo da página. Como eu disse para vocês, é a parte onde nós vamos ver os vídeos, as imagens, os textos de uma página para a internet. Ok? Vamos começar então detalhando um pouco sobre essa tag aqui, HTML. Então nós vamos começar a analisar
um pouquinho de cada uma dessas tags que eu apresentei para vocês. O HTML, o head, o title, o body, ok? Vamos fazer o seguinte. As informações que estão neste slide, eu vou mostrar para vocês através de um exemplo. Aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos a tag HTML, head, body. Eu vou começar mostrando o seguinte. Aqui tem o Wilton de Paula Filho, que é a informação que está no corpo da página. Quando nós construímos uma página para a internet, da forma como está aqui, por padrão, o texto aparece do lado esquerdo na janela do navegador. Se eu quisesse que todo o texto fosse exibido do lado direito, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia vir aqui nesta tag HTML, pressionar a barra de espaço e dentro da tag, olha só, início da tag e aqui o símbolo de fechamento da tag, eu digitaria a palavrinha dir igual, abre aspa e fecha aspa. O que isso significa? Que essa tag permite o uso de um negócio chamado atributo. Atributo é quando nós queremos passar informações para uma tag. E nesse caso, eu estou dizendo que no documento HTML, eu quero que a direção do texto seja igual, abre aspas, fecha aspas, e aqui dentro das aspas eu coloco assim, RTL. O que significa RTL? Significa da direita para a esquerda, right to left. Então, todo o texto na página HTML, a direção dele vai ser da direita, daqui para a esquerda. Vamos ver se isso funciona. Arquivo, salvar, vamos vir aqui e atualizar o navegador. Olha que bacana. Agora nós temos o texto, então, aparecendo aqui do lado direito da janela do navegador. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver alguma outra coisa aqui. Tem aqui, nós temos um segundo atributo aqui, ó, que define a linguagem do documento. Tá joia? Vamos ver essa linguagem do documento no próximo slide. Mas antes disso, eu coloquei para vocês aqui algumas conclusões. Atributos devem ser separados por espaço em branco. Então, nós vimos aqui, ó, esse é um atributo, ele deve ser separado da tag a partir de um espaço em branco. Tá joia? Pode-se utilizar ou aspas duplas, aspa dupla, ou aspa simples, ok? O que vale a pena ser reforçado aqui é o seguinte, uma prática aconselhável é a utilização de aspas. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora nesse atributo aqui, ó, que é o atributo lang, de language. Tá joia? O que serve esse atributo? Primeiro, vamos dar uma olhadinha no seguinte, esse é um atributo. Como é que a gente faz? Digita o nome do atributo, o símbolo de igual, abre aspas, fecha aspas, e lá dentro a gente coloca o valor do atributo. Se eu precisar de colocar um novo atributo, basta que eu então pressione a barra de espaço e coloque novamente, ou melhor dizendo, coloque um novo atributo, utilizando a mesma sintaxe. Lang igual, abre aspas e fecha aspas. Isso significa o seguinte, que eu vou definir qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar na minha página HTML. Isso significa que pode ser o português do Brasil, pode ser o inglês dos Estados Unidos e qualquer outro tipo de idioma. E esse idioma, como é que a gente faz para poder definir ele? Nós podemos fazer o seguinte, olha só, o valor do atributo lang pode ser apenas um código de idioma, ou um código de idioma seguido de um código de país. Então pode ser só esse, ou pode ser este seguido deste aqui. Da seguinte forma, código de idioma devem seguir o padrão ISO 6391, códigos de 2 letras, ou ISO 6392, código de 3 letras. Vou mostrar na prática para vocês para ficar mais claro isso aqui. Vou clicar aqui nesse link
e a gente vai ter condições de abrir aqui a ISO 6392, ok? Então vamos procurar aqui pelo seguinte código. Nós temos aqui, primeiro o código de idioma. O idioma que a gente está interessado em colocar aqui é o português. Aqui, ó, português. Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ou eu posso usar as 3 letrinhas, ou apenas 2 letrinhas. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou lá no meu código fonte, lang, posso colocar aqui por, de português, ou pt. Isso significa, então, que o código da minha página está escrito utilizando o idioma português. Tá joia? Tem uma outra forma que a gente pode fazer aqui, conforme está escrito aqui no slide, que é o seguinte, eu posso usar somente o código de idioma, ou eu posso utilizar o código de idioma seguido do código do país. O código do país corresponde a 2 letrinhas que definem o país. Olha só, o Brasil, vamos procurar aqui para o Brasil. O Brasil, então, é o BR. Então, vou colocar aqui a linguagem PT, traço, sempre esse tracinho, tá bom? Pode ser assim, por, traço, BR, ou como a gente viu, PT, traço, BR. Tá joia? Muito bem. Vamos dar continuidade? Ok? Vamos agora entender o porquê que esse atributo lang é importante numa página. Coloquei aqui, ó. Por que usar o atributo lang? Permitir que software de tradução em braille substitua códigos de controle por caracteres acentuados. Outra característica, os sintetizadores de fala que suportam vários idiomas poderão perceber e adaptar-se à pronúncia e sintaxe específicas do idioma da página, lendo o texto com o sotaque e pronúncia corretos. O que isso significa? Que algumas pessoas que têm limitações visuais navegam na internet. Isso quer dizer o seguinte, quando elas estão navegando na internet, elas utilizam um software que é capaz de sintetizar a fala. Como assim? Que é um software capaz de fazer a leitura das informações que aparecem no navegador. Então, quando elas estiverem lendo um texto e se a linguagem estiver definida na página para a internet, isso significa que o software vai identificar qual que é o idioma e ele vai usar o sotaque. Ou melhor dizendo, o sotaque vai ser adaptado ao tipo de idioma. Vai ser então, se é português, o sotaque que vai ser utilizado provavelmente é de uma fala em português. Se estiver em inglês, o sotaque vai estar relacionado ao idioma inglês. E assim sucessivamente. Por isso que é muito importante o uso desse atributo lang. Além disso, eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Assinalar o idioma pode beneficiar futuros desenvolvimentos na tecnologia. Por exemplo, os utilizadores que não conseguem traduzir de um idioma para outro poderão utilizar máquinas para traduzir idiomas que lhes são pouco familiares. Não se esqueçam, outros desenvolvedores poderão utilizar esse atributo lang para poder serem beneficiados no tipo de aplicação que eles vierem a construir para o navegador. Tá joia? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha na funcionalidade dessa tag head e alguns atributos, ou melhor dizendo, algumas outras tags que podem ser utilizadas dentro dessa tag head. Tá joia? Bom, o head deve ser declarado logo após a abertura do documento HTML. Vamos ver se a gente fez isso? Então, logo após o HTML, declara-se então o atributo head. E uma dica que eu dou para vocês, ao invés de vocês utilizarem essa tag head alinhada aqui a tag HTML, eu sugiro fortemente que vocês então deem de 2 a 3 espaços essa tag para a direita, utilizando a barra de espaço. Isso significa que você vai ajudar bastante outros desenvolvedores no momento de darem manutenção na sua página, até mesmo vocês. Essa técnica que nós utilizamos para dar esse espaçamento aqui é chamado de indentação, ok? E aqui visualmente nos diz, quando nós damos esse espaço, que essa tag aqui
está dentro dessa tag. Da mesma forma, o body está dentro da tag HTML e não dentro da tag head. Ok? Isso aqui é para mostrar para vocês, nesse slide, que nós temos o seguinte: várias tags podem ser utilizadas dentro da tag head. Uma delas é a tag title. Vamos ver o que ela faz? Tag utilizada para a definição do título de uma página, title. O title serve para o seguinte: antes de eu colocar o title, vou mostrar aqui novamente. Vou salvar, vou lá no navegador e mostrar aqui para vocês. Deixa eu só, lembrando que aqui está RTL, né? Right to left. Então significa que todo o texto está sendo exibido aqui do lado direito. Eu vou tirar isso aqui para que ele volte como padrão, posicionar o texto à esquerda. Deixa eu mostrar aqui. Eu poderia fazer o seguinte: suponhamos que eu não queira tirar, porque se eu tirar, por padrão o texto vai ser posicionado à esquerda. Eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar, vou colocar LTR, que significa left to right, que já é o valor padrão dele. Salvar, vamos atualizar e aqui nós temos então o texto. Percebam que em cada uma dessas abas aqui nós temos um título aqui, ó, curso, web design, conteúdo programático, envie seu vídeo e assim sucessivamente. Enquanto que a nossa página nós não temos um título para ela, olha só. Nós não temos aqui uma identificação dessa página aqui na aba. Muito menos quando nós passamos o mouse aqui, ó, e aparece aquele tanto de páginas aqui. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos utilizar dentro da tag head, vamos pressionar Enter, 2 espaços. Por quê? Porque a tag title está dentro de head. Ok? Então vamos fazer title, vou colocar assim, ó, Wilton Home Page. Ok? Eu vou fechar aqui então a tag title. A barrinha sinaliza então o término daquela tag. Então eu começo aqui e finalizo aqui, ok? Arquivo salvar. Agora a gente pode vir aqui e vocês vão ver o seguinte: quando eu pressionar a tecla F5 do meu teclado, vocês vão ver agora que essa informação aqui vai ser alterada por esta informação aqui, ó, Wilton Homepage, que é justamente o título de uma página para a internet, ok? Vamos lá. Pronto. Wilton Homepage. Isso aqui é o título da minha página, ok? Olha lá que bacana. Quando eu passo o mouse aqui sobre o ícone, na barra de tarefas, eu tenho o título da página, ó, Wilton Homepage. Tá bom? E esse, então, é o título de uma página para a internet. Tem outras informações. Deve haver um e apenas um title por documento. O que eu não posso fazer é isso aqui, ó. Vou copiar, vou colar na linha de baixo. Eu não posso ter mais de um título numa página para a internet. Apenas um título deve ser colocado. E esse título deve ser colocado dentro da tag head. Okay? Seu conteúdo deve, preferencialmente, descrever de forma simples e clara o conteúdo do documento. É exibido no topo da janela do navegador, como nós vimos, em geral ao lado do nome deste. Nós já vimos isso também. Ok? Vamos ver agora o que seria essa meta tag. Tag utilizada para a definição do conteúdo de uma página para os buscadores, além de fornecer informações sobre o site. Essa meta tag é uma tag que nós colocamos dentro do head também e tem a seguinte estrutura: meta, e aqui nós fechamos meta. Na verdade, esse meta, a gente pode até ocultar esse barra meta. E aqui a gente pode fazer o seguinte: nós temos o atributo http equiv igual, abre e fecha aspas. Deixa eu colocar mais uma meta aqui para vocês. Ou a gente pode utilizar então o name. É assim que a gente utiliza essa meta tag. Na verdade, a gente poderia até estar ocultando isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui, ok? Então, eu tenho um meta
Aí eu tenho o atributo http igual, abre e fecha aspas, meta name, abre e fecha aspas. Qual que é o objetivo dessa meta tag? Está escrito aqui, ó. É utilizada para definição do conteúdo de uma página para os buscadores, né? Então a gente pode estar passando para as ferramentas de busca como Google, como Yahoo, Search, entre outras, um monte de informações que não serão exibidas aqui no corpo da página, mas que ficarão ocultas para o usuário, mas que serão utilizadas por um monte de ferramentas de buscas. Esse é o objetivo da meta tag. Além disso, essas meta tags são utilizadas para fornecerem informações sobre o site que você está desenvolvendo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, por exemplo, definir quem que é o autor da página, quem que é o webmaster, quem que é o web design, qual que é o e-mail de contato da pessoa que desenvolveu o site, quais são as palavras-chave utilizadas no site, qual que é a descrição, entre outras, tá bom? Como nós temos duas situações diferentes aqui, uma delas é o seguinte: o HTTP Archive define configurações de uma página, enquanto que o name define informações de uma página. Para ficar mais claro para vocês, eu vou mostrar através de um exemplo, ok? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou fazer para vocês é o seguinte: eu vou utilizar esse meta HTTP Archive, cujo valor é refresh. É o seguinte, eu não quero passar informações. Como eu não quero passar informações, eu vou tirar o atributo name. Mas sim, eu pretendo fazer uma configuração. Como é configuração, eu vou então utilizar o HTTP Archive. E o meu objetivo aqui é o seguinte: eu vou construir uma página que, ao ser aberta ou carregada pelo usuário, depois de 5 segundos, eu quero que ela seja alterada, seja atualizada e a página do Google seja exibida. Como é que eu faço isso? Então, dentro do head, coloquei a meta tag, não vou colocar o name, vou colocar o HTTP Archive, que é justamente a uma informação de configuração. Então, vou colocar assim, refresh. Aí eu vou falar o seguinte: vou atualizar a página. E qual página que eu vou chamar? Aí eu coloco assim, content, abre e fecha aspas. Agora eu vou colocar um número. Esse número corresponde à unidade desse número correspondente a segundos. Então, depois de 5 segundos, então vou atualizar a página depois de 5 segundos e eu quero que a seguinte página, aí eu ponho ponto e vírgula, http www.google.com. Vamos ver o que vai acontecer. Arquivo, salvar. E aqui então eu vou fazer o seguinte: vou apertar a tecla F5 e vou aguardar. 2, 3, 4, 5. Pronto, maravilha. Acabei de chamar a página do Google, que depois de 5 segundos foi aberta, justamente por causa dessa meta tag que eu coloquei. Meta HTTP Archive, atualiza a página, e depois que atualizar a página, ou melhor dizendo, qual a informação que eu quero colocar referente à atualização. Aí eu coloco o atributo content, né? Ó, content, abre aspas, fecha aspas, aí eu coloco o tempo, ponto e vírgula, e a página que vai ser chamada depois daquele tempo, de 5 segundos. Ok? Então a tag meta me permite fazer isso. Vamos ver uma outra informação bacana aqui. Se eu quisesse informar para o navegador qual é o autor daquela página, quem é que é responsável por aquela página, o dono daquela página. Bom, nesse caso eu não pretendo fazer nenhuma configuração. Eu pretendo apenas passar uma informação para o navegador. Então, meta name igual, coloco aqui author, content igual, e aqui eu colocaria então quem é o autor da página, Wilton de Paula Filho. Vocês vão ver, vou salvar, vou atualizar aqui o navegador. Opa, deixa eu abrir novamente a minha página, né? Não sei se vocês perceberam, eu não consigo voltar aqui quando dou o refresh, né? Então tenho que vir aqui e clicar novamente no arquivo. Então, ó, 1, 2, 3,
4, opa, demorei aqui, 5. Quando eu coloco essa informação aqui, meta, name, autor, conteúdo Wilton de Paula Filho, se eu colocar assim, o Wilton de Paula Filho é o autor, só para diferenciar desse texto aqui. Vamos salvar isso aqui novamente e vamos abrir a nossa página. Então a gente vai ver que nenhuma informação foi exibida aqui, mas é uma informação que ficou oculta, que vai ser utilizada apenas pelas ferramentas de busca ou por outros sites. Tudo bem? Então é isso. As meta tags, não vou chegar a fazer todos esses exemplos com vocês, sugiro fortemente que vocês implementem esses exemplos, pesquisem na internet por outras meta tags, mas que fique claro que essas meta tags, como mostrado no slide anterior, são utilizadas justamente para isso, definição do conteúdo de uma página para os buscadores, além de fornecer informações sobre o site. E os dois atributos que a gente utiliza são estes, o HTTP Kiv para definir configurações de uma página, como a gente fez com a atualização, e o name, como a gente fez para poder passar uma informação para quem tiver interesse, como as ferramentas de busca, quem que é o autor daquela página. Ok? Muito bem. Uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender em HTML é incorporar em nossas páginas comentários. Esses comentários são notas que nós colocamos nas páginas que nos auxilia depois a compreender o significado de cada uma das tags que nós estamos colocando lá no nosso site. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Suponhamos que eu quisesse colocar aqui uma informação, o seguinte, title. Eu vou fazer isso aqui, colocar assim, e vou dizer o seguinte, title, dois pontinhos, define o título da página. Traço, traço e fecho. O que isso significa? Que essa informação não vai ficar visível para o usuário na janela do navegador. Olha só, deixa eu abrir a página aqui. Não mostra. É apenas uma informação que fica de forma confidencial escrita aqui no código-fonte, que depois vai te ajudar a lembrar o significado de cada uma dessas tags, ó, de cada um dos atributos. Então você vai colocar aqui, ó, aí eu posso colocar aqui, ó, refresh, atualiza a página em 5 segundos. E você continua então o seu comentário, tá joia? Então isso aqui é uma tag utilizada para inserir comentários, notas, observações dentro do código fonte da página de vocês. Tudo bem? Vamos continuar? E agora a última tag desta videoaula é a tag body. Espero que vocês gostem, porque tem muita coisa bacana que eu vou mostrar agora para vocês. Dê uma olhadinha. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, o body, tudo isso aqui que vocês estão vendo, são atributos que eu posso colocar nessa tag body. E o primeiro atributo que eu vou mostrar para vocês é como modificar, deixa eu abrir a página novamente, como modificar a cor de fundo de uma página. Então eu vou fazer o seguinte, a tag body tem um atributo aqui chamado bgcolor, igual, abre aspas, fecha aspas. Vou colocar aqui, por exemplo, yellow, que é o amarelo em inglês. Tá joia? Vamos salvar aqui, atualizar a nossa página. Deixa eu só tirar isso aqui, essa atualização, para que a gente não tenha a nossa página, que a nossa página então não fique sendo atualizada a cada 5 segundos. Ok? Tirar esse comentário, mas se vocês quiserem deixar, não tem problema algum. Então, arquivo, salvar, e vou abrir novamente a nossa página. Olha que bacana! Agora nós temos a cor de fundo alterada da nossa página, agora para o amarelo. Tá joia? E aí você pode então colocar outras cores. O verde, que é green. Olha só. Tá vendo? O verde, o azul, blue. Tudo bem? Vamos ver lá, atualizar F5, nós temos o azul. Tá joia? Vocês podem pesquisar por essas cores na internet, ó. Vai lá no Google, por exemplo, vocês podem digitar assim, ó, Web Safe Colors. São as cores seguras da web. São cores que certamente, se você utilizar essas cores, elas aparecerão de forma igual em todos os navegadores, independente do sistema operacional. Tá joia? Depois
Quando vocês tiverem curiosidade, vou disponibilizar aqui para vocês o seguinte, YouTube, vão lá no YouTube, eu preparei para vocês lá uma videoaula que mostra como capturar as cores de qualquer imagem. Suponhamos que vocês tenham esse verdinho aqui e vocês quisessem, por exemplo, utilizar esse verdinho aqui como a cor de fundo, por exemplo, na página de vocês. Como é que vocês fariam isso? Bom, vocês no YouTube poderiam digitar assim, Wilton Paula Filho. Vocês vão encontrar lá uma videoaula que eu preparei para vocês. Está escrito aqui, decimal para hexadecimal. Lá eu mostro para vocês como é que a gente faz para poder transformar uma cor de decimal para hexadecimal. Tudo bem? Então tá lá, basta que vocês assistam essa videoaula. Só que eu vou repetir essa videoaula agora, só que de uma forma mais rápida. Bom, vou fazer o seguinte, no meu teclado, no computador, tem uma tecla chamada Print Screen. Vou pressionar essa tecla Print Screen exatamente aqui, ó. Tá bom? Pressionei Print Screen. Vou vir aqui no botãozinho do Windows, né? Eu vou digitar aqui nesse campo de busca aqui, Paint, ok? Vou digitar o Paint, vai abrir então o editor de imagens aqui básico do Windows, né? Vou então pressionar o botão direito. Ah, aqui não deu, então posso vir aqui, ó. Onde nós não temos aqui a opção de colar. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, vou pressionar o Ctrl V para colar a imagem que eu havia feito o print screen. Tá joia? Muito bem, vou pegar o selecionador de cores aqui. Suponhamos que eu queira pegar essa cor aqui do rabinho do Firefox, ó, da raposinha, laranjado. Quando eu clicar aqui, então peguei o selecionador de cores, vou clicar aqui, ele me mostra qual é a cor, olha que bacana. Quando eu seleciono então a cor, ele exibe a cor aqui para mim. Vou clicar aqui então em editar cores. Editar cores, ele vai exibir então exatamente o alaranjado que eu cliquei lá no selecionador de cores. Então eu tenho o seguinte, esse alaranjado é a composição do vermelho, verde e azul nas seguintes intensidades, 243 para o vermelho, 170 para o verde e 23 para o azul. O que eu preciso agora fazer é o seguinte, vou lá na calculadora do Windows, vou clicar aqui no botão iniciar, vou clicar aqui em Calc, né? E aqui eu vou abrir a calculadora do Windows. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu parar aqui esse vídeo, né? Que está mostrando exatamente para vocês exatamente o que eu estou fazendo. Então o que eu fiz? Abrir a calculadora do Windows, vou selecionar essa opção exibir, programador, e vou fazer o seguinte, eu vou converter cada um desses números aqui para valores em hexadecimal. Então vou fazer o seguinte, esses valores estão no sistema de numeração decimal, 243, então vou deixar aqui decimal, 243. E agora eu clico em hexadecimal e o valor que foi exibido aqui é F3. Pego esse primeiro valor e coloco aqui, ó, vou trocar o blue, vou apagar isso aqui, vou colocar aqui o sustenido, significa que eu vou colocar aqui então uma cor em hexadecimal, esse símbolo define isso, e aqui nós temos F3, então F3. Pode ser tanto maiúsculo quanto pode ser minúsculo, ok? Então F3, vamos agora de novo, a próxima cor é 170, vamos voltar para decimal, vamos limpar a calculadora e vou colocar o próximo valor, 170. 170. Opa, vamos colocar aqui 170 novamente. E agora hexadecimal, que foi AA. Vamos colocar lá na sequência, tudo juntinho. F3, AA. E agora o último valor foi o 23. Vamos pegar então, voltar aqui para decimal, limpar a calculadora, 23. Clicar em hexadecimal e agora nós temos o número aqui 17. Agora nós temos aqui o 17 e pronto. Vamos agora salvar a nossa página e vamos ver se apareceu exatamente esse alaranjado aqui na nossa página para a internet. Tá bom? Vamos apertar o F5. Olha que maravilha. Nós temos então o alaranjado aqui. Certinho? Então esse é o primeiro atributo que eu gostaria de estar mostrando para vocês. O BG Color, ele então define a cor de fundo da página. Tudo bem?
Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar agora esse atributo, ao invés de eu estar utilizando uma cor de fundo, eu vou colocar uma imagem, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lá no Google, em imagens, e vou escolher uma imagem de fundo, ó, fundo página, vou colocar assim, fundo página, tá bom? Suponhamos que eu queira colocar essa imagem aqui, ó, fundo página. Eu vou clicar nela com o botão esquerdo, vou clicar aqui onde está escrito Full Size Image, né? Ou então eu poderia até fazer mais fácil, poderia vir aqui e clicar com o botão direto, ó, salvar imagem como. Prestem bastante atenção no que eu vou fazer agora. Cliquei nessa opção, salvar imagem como, tá joia? Opa, parece que não foi, então deixa eu clicar na imagem, clicar com o botão direito, salvar imagem como, também não foi. Deixa eu ver agora, salvar imagem como. Parece que eu não estou conseguindo salvar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos trocar aqui de navegador e ver o que é que pode estar acontecendo. Google Imagens. Então, fundo, página. Né? Vamos clicar com o botão direito agora. Salvar imagem como. Tá joia? O que vocês têm que se atentarem agora é o seguinte. Onde é que vocês vão salvar essa imagem? No mesmo lugar onde está o arquivo HTML de vocês. Então, vocês precisam saber onde é que está esse arquivo. Eu estou aqui, Wilton Filho, faculdades, IFTM, diversos, EAD, né? Curso de manutenção, disciplinas, web design, aulas. Tá bom? Vou salvar aqui, ó. Lembrando que o meu arquivo tá aqui, ó, aulas, então tá o index.html, eu vou salvar lá. Inclusive ele está falando, ó, JPG. Ele está dando o nome aqui, imagens.jpg. Eu vou trocar esse texto, esse nome desse arquivo. Vou colocar assim, fundo.jpg. Não vou mexer nessa extensão, vou deixar como está, tá bom? Se o seu aparecer aqui .png, .gif, .jpg, vocês não mudem a extensão, deixem como está, ok? Vou salvar agora. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar uma olhadinha. Olha só, agora tem o meu arquivo HTML e tem a minha imagem .jpg tudo juntinho. Tudo bem? O que eu vou fazer agora então é o seguinte. Eu vou vir aqui no meu código-fonte e vou colocar esse atributo aqui, ó, background igual, abre aspas, lembrando, o bgcolor é para cor, background é para colocar uma imagem de fundo. E o nome da minha imagem é fundo.jpg. Vou salvar. E agora eu vou lá no navegador e vou ver essa página. Vamos ver? F5. Olha que bacana. Agora nós temos a minha imagem. E lembrem, vocês estão lembrados que essa imagem é uma imagem pequenininha, né? E olha o tamanho que ficou essa imagem. O que ele fez? Quando ele colocou uma imagem, ele viu que tinha mais espaço. O que ele foi fazendo? Ele foi repetindo aquelas imagens. Tá joia? Quer ver? Vamos fazer um teste com uma outra imagem? Por exemplo, vamos pegar carro. Digitar carro aqui. Tá joia? Vamos ver o tamanho dessa imagem. É uma imagem de 420 por 344. 420 de largura, pixels, né, por 344. Vou pegar esse carrinho aqui. Salvar a imagem como. Aqui eu vou salvar então com o nome mais fácil de eu lembrar. Carro.jpg. Não vou mudar essa extensão. Vou clicar em salvar. Tá joia? Vamos ver se o carro foi salvo lá, junto com a minha página HTML. Então tá certinho. Eu vou vir aqui agora e vou colocar assim, carro.jpg. Vamos salvar essa página e aqui nós vamos então atualizar. F5, olha aqui o que acontece. A imagem então se repete, ó, várias vezes. E o texto lá por cima. Tá joia? Muito bem. Esta tag, o body, ela possui, ou body, né? O body, ela possui um monte de atributos que você pode estar utilizando no seu documento. Tá joia? O que eu vou pedir para vocês é pesquisarem algumas dessas propriedades, algum desses atributos. Um deles que eu sugiro que vocês pesquisem é o left margin, top margin, tá joia? E tentem entender o significado deles. Text. Deixa eu mostrar esse text para vocês. O text, quando eu coloco aqui text igual, isso significa que eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar toda a cor de fundo
ou melhor dizendo, toda a cor do meu texto da página. Então, todo o texto eu quero que seja vermelho. Vamos ver? Vamos salvar, Ctrl S, né, para salvar. E se eu atualizar agora, olha lá, ó, todo o meu texto agora está em vermelho. Tá joia? A dica então a dica que eu dou para vocês é isso. Procurem na internet sobre alguns dos principais atributos que podem ser utilizados nessa tag body, ok? Bom, então nesta videoaula nós vimos a estrutura de uma página HTML, nós vimos head, nós vimos o title, nós vimos meta tags e nós vimos o body. Tá joia? Esse foi o conteúdo da primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de pesquisar sobre tudo aquilo que eu falei que vocês poderiam pesquisar. E até a nossa próxima videoaula. Grande abraço.